Então, para Vamos a gente lá. já ir esquentando aí, eu queria saber, para a gente começar, Ian, diz aí quem que é você, né, o que que você faz, e já a gente já abordar um tema, aí, uma coisa que gera muita curiosidade e que acho que gera um certo fascínio também, é você falar o que você faz, o que é hipnoterapia, né, e como que você chegou nisso, só para a gente saber, para o pessoal saber com quem que eu estou falando, depois eu posso falar um pouquinho do que eu faço também para o pessoal que te segue por aí. Ah, maravilha. Para quem eu não falei ainda, boa noite a todos aí. Eu sou o Ian, sou hipnoterapeuta e um apaixonado por as questões da mente, né? Da mente humana, como é que a gente funciona e como é que a gente pode melhorar, né? Não só a questão de resolver problemas, né? Fobias, medos, mas também melhorar a nossa performance intelectual como pessoa, por aí vai. Né? Eu sempre fui um apaixonado, curioso, né? Estudioso da mente e caí na hipnose, né? Meio que pesquisando um pouco por que as sociedades funcionam, as culturas são diferentes, né? Porque a gente é o mesmo animal, a gente tem a nossa fisiologia, a gente é igual aqui na Ásia, na África, né? Mas como é que a gente pensa tão diferente em relação a várias coisas, várias crenças, né? E a gente tem muitas crenças também, né? Então eu fui estudando cada vez mais e aí fui mais pro lado da hipnose clínica, né? Que eu sou apaixonado, existem algumas vertentes de hipnose, entretenimento, todas são muito legais, mas eu gostei mais da parte clínica, né? Então eu atendo aqui em Rio Preto e atendo em São Paulo. Né? E desde então eu estou cada vez mais estudando. É um mundo que a gente não acaba de estudar. A gente quer sempre mais. Maravilha. E assim, só para clarear um pouquinho mais, né, para as pessoas que a hipnose tem aparecido um pouco mais, tem surgido, assim, tem ganhado um pouquinho de destaque ultimamente, né? E o que você, em poucas palavras, assim, o que você pode dizer que é o diferencial, que você acredita que é o maior diferencial, a maior vantagem, o maior benefício, né, da hipnose como terapia? O que eu acredito, assim, inclusive tem alguns estudos que já mostram isso, é a celeridade nos processos, né? Você consegue muitas questões, né, uma eficácia muito rápida. Todas as terapias são muito importantes, óbvio, né? Mas para algumas questões ela tem uma eficácia pouco mais rápida, né? Então a gente vai direto no subconsciente ou inconsciente, como alguns chamam, né? E ali consegue detectar, fazer regressão de memória, existem várias técnicas. Então ali a gente consegue ir no nó do problema e aí consegue essa remissão talvez mais fácil. Aí. Sim, maravilha, bom demais. Quem não sabe, eu também sou estudioso do tema e gosto de estudar. O Ian, assim como eu, nós somos uns caras meio obsessivos por estudar, por curso, né? O Ian tá um passo além de mim ainda, o cara não para, tá, estuda demais, está sempre se atualizando. Claro, a gente tá junto. Tamo junto. Então é isso aí. Então trazendo aqui já, pra gente já esquentando aí, só para falar quem eu sou também, né? Se você nesse detalhe. Para quem não conhece, meu nome é Rafael Rosa, eu estou aqui com esse perfil no Instagram, canais do YouTube, em que eu falo sobre marketing digital. E simplesmente, aí, praticamente, como você usar as redes sociais, usar a internet para potencializar, para alavancar ou até para criar um negócio. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Algumas pessoas que têm um negócio no mundo físico, entre aspas, né, e que podem usar para divulgar mais, para alcançar mais pessoas. E outras pessoas que podem usar, fazer um negócio totalmente online, ensinar alguma coisa, compartilhar um conhecimento através da internet e as oportunidades que estão aí de um mercado e de um mundo aí que mais do que nunca está importante, está em evidência, né? As pessoas agora em casa buscando se reinventar, outras formas de trabalho, outras formas de estudar, enquanto escolas e faculdades estão limitadas. Então, o marketing digital já vinha numa crescente, agora acho que vai ser uma hora realmente assim de um passo além, de um próximo nível mesmo, no mundo todo, talvez, porque gente que às vezes nunca tinha pensado, agora vai entrar nisso. Então, quem quiser saber mais, tem um pouco mais no meu perfil sobre o marketing digital, lá no Ian sobre a hipnose, e a gente pode fazer outros papos por aqui, vai ser bom demais. E dando uma pincelada, uma introdução sobre o que a gente vai falar hoje, além de outros temas, nós vamos falar sobre o que você precisa para se posicionar, para começar na internet, nas redes sociais, e para ter alguma relevância no meio de tanta gente, tanto ruído, tanta informação que tem cada vez mais na internet. Por onde você deve começar se você ainda não se considera um especialista, talvez você tenha a ideia de trabalhar com internet, mas pensa assim, eu não sou especialista em nada, eu não me considero excelente em nada, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Também sobre os dois pilares para você ter muito sucesso na internet, para você se situar aí no começo dessa jornada. E como disse o Ian, a gente vai fechar, vai falar no final sobre alguns passos, alguns hacks aí práticos, às vezes, para você turbinar o seu Instagram
sem ter que fazer uma grande revolução, você começar hoje, amanhã, a ganhar mais seguidores e aumentar a relevância do seu perfil. É isso aí, Ian? É isso aí, isso aí. Então, vou começar aqui, vou falar algumas coisas. Principalmente a principal diferença, as principais diferenças do marketing digital do marketing tradicional. Tá? Não que um seja melhor que o outro, né? A gente tem uma tendência hoje mais no marketing digital, né? Mas os dois podem ser combinados também. Então, o que a gente consegue no marketing digital hoje? Hoje, no marketing digital, a gente consegue relacionamento muito mais fácil, que talvez o marketing tradicional seja mais difícil. Então, por exemplo, uma propaganda televisiva é uma via de mão única, né? A informação vai, mas é difícil o feedback. Já no marketing digital fica mais fácil, você consegue, dentre outras coisas, ter esse feedback, esse relacionamento, né? Você consegue segmentar também as coisas, você consegue ir mais direto ao seu nicho, né? Ao seu público-alvo, né? Quem é o seu potencial comprador, para quem que você está falando, né? Ela também, eu acredito, que o marketing digital ele é mais democrático, porque com pouco dinheiro, ou quase nenhum dinheiro, muitas vezes você não precisa nem de dinheiro, você consegue já mostrar o seu produto, o seu serviço, já num outro tipo de propaganda, televisão, de repente rádio, fica uma coisa mais onerosa. Né? Então você consegue, essa questão democrática também no marketing digital é muito legal. Né? Uma outra coisa que eu acho, né, além de qualquer empresa poder entregar o seu produto, você consegue parâmetros mais eficazes. Você consegue segmentar por faixa etária, por localização, por gênero. Né? Então, de repente, numa televisão, uma propaganda de bolsa vai abranger todo mundo. Criança, homens, né? E não só mulheres. Né? E você ali, de repente, você quer vender uma bolsa, você consegue no marketing digital já ver faixa etária, tipo de outros consumos correlatos, entendeu? Então, que tipo de consumidor que é, que classe que é, onde mora, como é que funciona? Então você consegue no marketing digital muito mais isso. E o que eu acredito hoje, né, parafraseando o que o Rafael falou, a gente está numa crescente do marketing digital e agora, na pandemia, isso vai acontecer cada vez mais. Não só por conta da pandemia. No pós-pandemia, isso vai acontecer, o que a gente já está chamando de low-touch economy. Né? As pessoas elas estão com novos hábitos agora de fazer o e-commerce online. Até empresas que, de repente, não faziam entrega online, restaurantes, agora tiveram que se reinventar. Né? Então, saiu ontem um dado que até as empresas agora, 74% das empresas pretendem que os seus trabalhadores fiquem em home office. Então, as pessoas vão acessar ainda mais a internet, as redes sociais e por aí vai. Né? Então, essa é uma tendência agora e é muito legal. A gente vai ver aí que não tem mais como fugir do marketing digital. Então, mesmo se o negócio está prosperando com o marketing digital, ele pode alavancar demais. Essa é a ideia do marketing digital também. É isso aí, o Conrado Adolfo fala no marketing offline, ele inventou a palavra, né, para falar de que hoje em dia está tudo misturado, então assim, não dá mais para falar praticamente em você não estar na internet, em você não usar a internet. Quem se exclui fica muito para trás e vai ficar muito em desvantagem. Sobre o que você falou é legal, um outro lado também, além das possibilidades de alcançar e de conversar com as pessoas mais, é como que hoje qualquer pessoa pode criar um curso, qualquer pessoa pode ensinar na internet. Né? Antes, você tinha, só para dar um exemplo, né? Antes uma pessoa para ensinar alguma coisa teria que ter uma estrutura de um estúdio, gravar vários DVDs ou fitas e enviar isso para as lojas e divulgar. Hoje em dia uma pessoa com um celular mediano, que hoje em dia os celulares medianos já consegue fazer um baita vídeo e levar isso, e se você tiver qualidade, se as pessoas gostarem, isso aí vai começar a ser compartilhado. Então é uma grande revolução que todo mundo hoje tem espaço para falar, para ensinar alguma coisa, e se a pessoa tiver paixão no que ela fala e tiver competência no que ela fala, isso automaticamente vai começar a ganhar espaço, depois você pode alavancar, enfim. É incrível, né? E a gente tem esse detalhe, que a gente está falando, que é como a atenção das pessoas está cada vez mais na internet, né? Você tinha até falado de alguns dados, de que como que chega a ser assim, assustador. Eu falo isso com o pessoal que eu oriento, já orientei muito para concurso, que eu falo, se você pegar e colocar um aplicativo aí, hoje em dia nem precisa de aplicativo mais, mas você pegar o relatório de horas que você passa no seu celular por dia, você vai cair da cadeira, porque as pessoas acham que elas passam 1, 2 horas. Mas fala aí, quais são um pouco das estatísticas, né? Eu gosto muito de dados, né? E olha só, são dados ainda antes da pandemia, tá? Então ainda está desatualizado. O Brasil já é o segundo no mundo em consumo de internet. Esses são dados de 2019.
a gente passa, em média, o brasileiro, 9 horas e 30 minutos na internet por dia. A média mundial é de 6 horas e pouquinho. Então, isso é uma coisa absurda, 9 horas e pouco na internet. Em redes sociais, a gente também é o segundo colocado, a gente perde para a Tailândia. A gente fica em mídias sociais aí mais ou menos 3 horas e pouco, quase 4 horas. Ou seja, é muito tempo. E eu acredito que quando sair esses dados para o ano que vem, isso vai ser muito mais. Ou seja, as pessoas estão na internet, elas estão nas mídias sociais. Não tem como fugir. E olha que interessante, não só de internet, mas quando a gente fala de dados no Brasil, no último ano também, novos compradores de internet no Brasil, 20% são novos compradores, são pessoas que nunca tinham comprado antes. 20% de um mercado milionário é muita gente, é muita gente. Então não tem como deixar isso para lá, assim, é uma tendência e quem não está na internet hoje está perdendo mercado e vai perder ou está perdendo muita oportunidade. Então esses dados são gigantescos, né? E eu acredito que para o ano que vem a gente vai ficar assustado. Eu gosto muito de dados, então isso mostra o impacto da internet, como é que a gente tem que estar aí no marketing digital. Pessoal, se vocês estão chegando aí, sejam bem-vindos, pessoal, que a gente não conversou ainda. Se você tiver uma pergunta sobre o tema, né, alguma dúvida específica sobre redes sociais, sobre marketing, pode falar que no final a gente vai responder. E aí falando sobre o que, dentro disso que eu falei, sobre ensinar alguma coisa, compartilhar alguma mensagem na internet, que você tem alguma coisa para dizer, Ian, para uma pessoa que talvez olha para a internet e fala, meu, isso é muito legal, isso... eu quero seguir por esse lado da internet, trabalhar com a internet, mas eu não sei no que eu sou bom, eu acho que pessoas que chegam até falando, eu não sou bom em nada, enfim, eu vejo os caras que são excelentes, eu não consigo. Você tem alguma dica, alguma orientação para essa pessoa, por onde ela pode se encaixar e talvez começar essa pesquisa? Muitas vezes existe sempre um paradigma da pessoa de uma busca de perfeição, né? Ela vê no outro, né, e se coloca muito abaixo. Ela acha, eu não sei fazer, o outro é muito melhor. Então ela às vezes não consegue se perceber. E muitas vezes uma pessoa próxima de você fala, você é comunicativo, você é um bom vendedor, você é um cara muito bom com números, você é alguém muito organizado. Então te mostra algumas habilidades que às vezes nem você, né, prestou atenção dentro de você, né? E uma frase que eu gosto muito é melhor o feito do que o perfeito. A gente às vezes fica protelando, procrastinando, deixando de fazer, porque a gente fica no mundo imaginário, né, da nossa mente, que tem que fazer, que quando tiver X reais, ou quando tiver a internet tal na velocidade, ou o computador X, Y, quando tiver um estúdio, não precisa nada disso. Depois você vai melhorando. E assim foi a nossa vida. A gente hoje consegue ler, escrever, hoje é fácil, mas no começo, sei lá, foi difícil, foi aprendendo. Então a gente precisa dar o primeiro passo, né? E uma das coisas assim é também enxergar como é que a gente funciona, o que a gente pode ser bom, ou também melhorar aquilo que a gente quer fazer. Tá? Então todo mundo fica muitas vezes procurando assim, qual é o meu propósito de vida, né? E fica, às vezes, a vida inteira sem ter essa resposta, mas começa com uma coisa que você gosta. Se você gosta de cozinhar, por exemplo, você pode começar a fazer receita, fazer coisa fitness, fazer qualquer coisa, fazer live mostrando, olha, aqui é tudo limpinho, a gente faz assim. Então começa, né, na cozinha de casa, sabe? Não precisa fazer uma grande estrutura. Isso que é muito legal na internet. É a democracia, você não precisa de grandes coisas assim. Você começa e depois você vai crescendo, vai ganhando escala. É isso que a internet proporciona. Por isso que ela é muito democrática. Então tem que chegar e fazer. Esse é o objetivo. E claro que a internet também é uma vitrine. Né? Então, se ela vai te procurar depois como terapeuta, como coach, de repente ela olha lá, ela vai te acompanhando. Então a internet é uma coisa que é relacionamento. Ela vai, depois ela vai se engajando, às vezes ela pergunta, de repente ela fala, poxa, esse cara tem uma abordagem legal, deixa eu conhecer, ver o seu site, ver a entrevista que você já deu, e por aí vai, e aí cria, né, um relacionamento, e aí sim ela vai comprar o seu produto, ela vai querer alguma coisa de você, né, converter, que a gente chama. Né? Então, assim, é isso aí. Começar, o negócio é começar. E sobre isso também, uma coisa que eu gosto, essa ideia eu peguei do livro, que eu vou citar bastante coisa hoje aqui, recomendo para todo mundo, que é o Mensageiro Milionário, do Brandon Burchard, um americano que é um cara que faz isso já faz décadas, meio que um pioneiro nisso. E ele fala muito sobre você, como você falou, olhar um pouco ao redor e tirar um pouco às vezes esse olhar que fica muito rigoroso, né, com a gente mesmo, e para pensar, o que as pessoas costumam me perguntar, né, as pessoas me pedem ajuda para quê, geralmente? As pessoas sempre vêm até mim e pedir um conselho sobre tal coisa. Então, isso são sinais que a gente tem que prestar atenção,
Porque às vezes você é sempre procurado, por exemplo, para aconselhar relacionamentos, né? E aí você tem que parar e pensar, mas peraí, será que eu tenho alguma coisa que eu sou bom nisso? Será que eu sou melhor que as outras pessoas, que eu posso aprimorar e viver disso de repente? Então, os sinais existem, as pessoas nos procuram, a gente interage, recebe pedidos de conselho, etc. E é só a gente prestar atenção, né? E não ficar menosprezando o que a gente sabe, porque às vezes a gente é bom numa coisa, mas acha que não sou, porque a gente está acostumado com aquilo. Então, um bom começo é por aí. Tem uma coisa que A Ana acontece... fez uma pergunta. Eu vi que alguém perguntou. Fala aí, Rafa. Deixa eu só responder aqui. A Ana, direto dos Estados Unidos, acompanhando a gente, a live está internacional, obrigado pela pergunta, Ana, que é o seguinte, né? Se depois disso tudo que está acontecendo, as pessoas vão dar mais valor para a experiência offline e diminuir um pouco essa informação, todo esse uso de internet, né, como a gente falou aqui. Vou falar um pouquinho, depois você comenta também. Eu acho que sim e que não, né? A gente tem essa tendência, a hora que a gente está preso em casa, a gente fica obcecado por poder sair. A hora que a gente pode sair, a gente fala como eu queria ficar em casa. Então existe um pouco dessa tendência na gente. E no começo com certeza vai, né? As pessoas vão falar, nossa, quanto tempo eu perdi. Só que ao mesmo tempo, a gente está cada vez mais dependente, né? Os serviços, as redes e tudo está cada vez mais offline. Então acho que isso empurra um pouco a gente para usar mais a internet ainda. Então acho que o movimento tem que ser um pouco de cada um, né? É uma hora de refletir, de pensar nisso, que às vezes a gente fica muito mesmo preso na internet. Mas eu particularmente não acredito que vai ser uma mega ruptura, que as pessoas vão valorizar muito mais o tempo fora da internet, não. E não sei, o Ian, o que você acha? Eu também acredito que não vai ter uma ruptura assim, não, mas que a gente vai ter alguma mudança, sim. Né? O que eu tenho percebido, né, esses dados, eles mostram coisas boas, mas também de precaução. Né? A gente está ficando muito na internet, mas não quer dizer que a gente está produzindo ou produtivo na internet. Certeza. Entendeu? Então, o que está acontecendo é que a gente está ficando muito ocupado e pouco produtivo. Né? Então, sim, você está lá trabalhando, aí toca o seu WhatsApp e você quer ver. Entendeu? Porque o nosso cérebro, ele gosta de novidade. Entendeu? Ele gosta, então a gente fica muito na expectativa de ver o story de alguém, não sei o que, tal. Então, por isso que a gente está ficando cada vez mais ocupado com N coisas, é o WhatsApp, é o stories, é não sei o que, só que não está produzindo tanto assim. Então, isso é um novo paradigma que a gente precisa prestar atenção um pouquinho, né, de focar na coisa. A gente não é multitarefa, igual a gente imagina, a gente é muito melhor monotarefa, a gente produz muito melhor, tá? E aí isso é uma coisa que a gente precisa começar a se observar para conseguir fazer nossas atividades com mais eficiência. Sim. Assim, só fazendo um parêntese, né? Eu falei que eu não acredito muito numa grande evolução, mas eu acredito que seria, sim, muito positivo nesse sentido, de as pessoas pararem para pensar mesmo, porque principalmente esse ócio, esse tempo que às vezes, nas outras redes sociais, que a pessoa não está trabalhando, nem é um lazer de qualidade, vale muito a pena refletir mesmo e falar, peraí, está um pouco demais. Eu concordo que isso é necessário, porque a gente está caminhando para um lado meio perigoso e já está tendo alguns frutos assim, ruins disso, né? De excesso de redes sociais, de excesso de tempo online. Então acho que seria, sim, muito positivo. Ure, quer acrescentar mais alguma coisa? O que eu acredito também, assim, Rafa, é que é um paradigma que a gente vai complementando, até falando um pouco que a gente falou antes, da gente buscar um pouco dentro da gente, né? O que está acontecendo muito é a gente buscar de fora. É o remédio para dormir, é o remédio para emagrecer, é o remédio para ficar atento. Tá todo mundo achando, né, querendo tomar Ritalina para qualquer coisa, né? E, na verdade, são mudanças de posturas, de comportamento que vão fazer diferença. Tá? Então, não é um milagre, é a pílula mágica que vai fazer você emagrecer 30 quilos. Isso não funciona. Né? Então, bom senso também. Então, a gente olhar um pouquinho para dentro e a gente, às vezes, não consegue se enxergar. Por isso que a gente não sabe nossas habilidades, por isso que é legal, às vezes, uma pessoa próxima fala, pô, você é habilidoso nisso, não sei o quê, e você começar a desenvolver aquilo ali também, né? Prestar atenção. Sim. E uma outra coisa também é não jogar fora as experiências que você tem. De repente, agora então eu vou entrar na internet, você trabalhou no escritório a vida inteira, aí você quer jogar toda aquela bagagem fora para fazer uma coisa totalmente nova. Você pode fazer uma coisa nova, mas também pode pegar aquela experiência. Você pode, na área de concurso, você pegou a experiência, agora coach para concurso. Entendeu? Então, assim, não joga fora toda a tua experiência para fazer De repente, você pega aquela tua experiência e acopla também, vende esse conhecimento. Entendeu? Então, não precisa jogar, não precisa romper completamente assim, tá?
Com certeza. E isso leva para um próximo passo que eu já ia entrar, que é a importância, como que é fundamental para você. Isso é do marketing, né? Já é antigo do marketing. Essa ideia de que uma das coisas mais importantes para você ter sucesso no marketing do seu negócio é você conhecer o seu cliente melhor do que ele mesmo se conhece. É você saber o que ele quer lá no fundo, os desejos, as dores que ele tem, e que às vezes ele nem para pensar. Né? Você saber, conseguir se conectar com ele de verdade. E para isso, então você tem que pesquisar e entender. E nada melhor para você entender a mente da pessoa e quais as dores o que ela quer no fim das contas, do que você ter passado por isso, né? Então leva a isso que o Ian falou. Se você já passou por uma jornada, já venceu algum desafio, já superou algum problema, alguma dor, você está muito capacitado para ensinar pessoas, para ajudar pessoas com isso, e daí podem surgir várias oportunidades, desde você se tornar um influenciador de alguma forma, até você criar um curso, criar uma consultoria, alguma coisa do tipo. Tem a ver com olhar para a sua história, para a sua jornada, porque você está muito gabaritado, muito preparado, né, para ensinar sobre aquilo que você já passou na pele, aquilo que você já superou na sua vida. E hoje em dia tem oportunidades para tudo, né? A gente vê pessoas dando consultoria e mentorias aí sobre tudo que a gente imagina, porque as pessoas querem resultados rápidos, as pessoas querem aprender com quem já passou por aquilo. Então daí surgem assim, infinitas oportunidades. E você já conhece a cabeça do cliente, que é algo essencial, fundamental, né? Estava lendo aí, quer responder uma pergunta aqui, falar alguma coisa, Ian? Tem uma pergunta aqui, ó, mas o sucesso não está diretamente relacionado a uma grande rede de relacionamento da pessoa? É, o relacionamento da pessoa, ele é algo que facilita o sucesso, mas ele não é por si só relacionamento. Tá? Então, o sucesso, o Joel J, no livro dele, né, 100% presente, ele fala, o sucesso é treinável, com disciplina. O que você é bom? Não adianta conhecer um monte de gente e as pessoas... mas o que você faz? Não, eu vejo Netflix. Né? Isso é bom do que? Não vê Netflix. Então, o relacionamento, ele é muito importante e por isso que o marketing digital é tão importante, porque ele é relacionamento. Né? Então, a venda no marketing digital, ele acontece primeiro pela atração, depois o relacionamento e depois a conversão. Entendeu? Então, o relacionamento é super importante. Né? Mas o sucesso não é só isso. Isso é algo que o marketing digital traz ainda mais do que o marketing tradicional, né? Que a gente conhece. Né? Então, isso ele é importante sim, mas ele por si só não faz só o resultado. Eu concordo. O networking, você ter essa facilidade de contatos, com certeza pode acelerar e te dar alguns atalhos, mas se a pessoa não tiver lá competência, no fim das contas, né, não souber resolver os problemas das pessoas e ser eficiente, não vai adiantar de muita coisa. Vai colocar ela lá, mas não vai manter. Porque a internet também te expõe, né? Então tem um monte de gente lá, se você não foi bom, reclama aqui, vai ter lá, né? Empresas, não sei o quê. Então todo mundo hoje tá fácil acessar qualquer coisa. Né? Então você tem que ser bom e aí o relacionamento vai, né? Vai aumentar. Aí você levou num outro ponto, que eu nem tinha notado isso, que é uma coisa muito importante. A gente está vivendo agora uma ruptura muito grande, que a gente tem que perceber e estar atento, que é o fato de que antes, poucos anos atrás, quem tinha acesso à informação tinha tudo e, estava com a vida feita. Hoje em dia, com a internet, aí, quem tem acesso à internet, cada vez mais pessoas têm praticamente toda a informação do mundo para acessar. E se souber falar e entender inglês, então, é infinito. Vai ter conteúdo para a vida inteira. Então, só ter informação não é mais... Ter o acesso à informação já não é mais todas as coisas. Assim, já não resolve o problema. Entra muito a questão do relacionamento, de ter a confiança das pessoas, de saber resolver o problema da pessoa, de sentar, ouvir, etc. Porque o conhecimento está muito mais abundante, né? Tem muito mais gente que consegue acessar as informações hoje do que antes. Antes, você tinha um título, você colocava lá o seu currículo, lá por exemplo, aqui no Instagram, sou formado em tal, fiz tal curso, pronto, não precisava de mais nada, porque isso era para poucas pessoas. Hoje, as pessoas têm muito mais cursos, aprendem sozinhas, autodidatas, tem YouTube, tem curso, então, só um currículo já não pesa tanto, 100% quanto pesava antes, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Bom, o primeiro fator que eu falei então, aqui indo para a prática, né, essa questão de conhecer o cliente, de você entender, entrar na cabeça do seu cliente e saber o que ele busca e qual que é a grande solução que ele quer para a vida dele, qual é a grande dor que ele tem no momento. Uma outra coisa importante, principalmente para o digital, para a internet,
é você criar conteúdos e você entregar soluções práticas. Se você prestar atenção, né, nas pessoas que mais ganham dinheiro hoje com a internet, alguns que são famosos aí, como Primo Rico e Paulo Vieira, caras do tipo assim, a gente presta atenção que são caras que produzem muito, muito conteúdo. Então os caras entregam tudo. E isso leva para uma coisa que é até um pouco não muito intuitiva, né? Que os grandes, o Érico Rocha fala isso também, os caras não escondem nada, eles entregam tudo que eles têm, não existe, eu vou fazer uma live aqui, mas vou esconder o meu segredo. Isso não existe mais, porque se você esconder, o outro entrega, hoje todo mundo, cada vez mais pessoas têm, né? Então, é entender, o segundo passo é você entender, depois de você entender a cabeça do cliente, é criar uma solução para ele, entender quais são as dores, quais são os problemas, quais são as maiores dificuldades. Se você dá aula de inglês, por exemplo, entender como você pode ajudar com mais intensidade, com mais eficiência, uma pessoa que está aprendendo inglês para algum fim específico, é você realmente criar solução, você ajudar a pessoa a agregar valor. Essa, eu diria que é a maior chave, o grande segredo hoje, que a gente vê os grandes players fazendo, os caras que estão aí há muitos anos no marketing digital. Você concorda? O que você acha? Concordo, isso é fundamental, né? Entender a necessidade do cliente, né? O que ele está querendo. E também, uma outra coisa, já entrando numa outra parte, são as objeções para adquirir aquilo, né? Então, quebrar aquelas objeções. Por isso que a comunicação no marketing digital é muito legal. Quais objeções ela tem, né, em relação a preço, tempo, entrega, N coisas. Então, quando você vai quebrando essas objeções, você vai fazendo aquele funil até chegar à conversão, né? Esse que é o objetivo. Então, para conversão existem várias formas, mas o produto, a necessidade, né? Você vende uma solução, né? E aí ainda tem as objeções. Quando você quebra essas objeções, a pessoa fica livre para fazer a compra, para converter. Esse é um grande objetivo da internet também, da venda online. É isso aí. Tem um cara que eu sigo que ele fala muito sobre isso, que vender é basicamente quebrar objeções, né? Então, quem sabe fazer isso, tá com a faca e o queijo na mão, é entender, né? Por que você conversou com os clientes, você que já tem esse contato com os clientes aí diário, prestar atenção no porquê que eles não fecham, né? Por exemplo, não tem dinheiro, é uma objeção muito clássica, mas o que eles te falam? E às vezes o cara falou que não tem dinheiro, mas o que é de verdade? Porque aí você vê outro dia o cara ostentando, gastando com outras coisas, é entender quais são as reais objeções, né? E aí eu quero pedir assim, uma coisa que outra coisa que você pode agregar bastante é sobre mentalidade, sobre o famoso mindset, né? Que é para a pessoa que está entrando, que está se vendo aí com essa overdose de informação, porque é um pouco paralisante essa coisa, que você chega e fala que você quer entrar e criar um projeto na internet. O que você acha, como que é a mentalidade, como que tem que ser as crenças, como que essa pessoa tem que pensar para conseguir vencer essa overdose de informação e realmente começar a fazer a coisa acontecer? Existe o maior princípio da mente, é que para a mente é sempre uma verdade. Tá? Então, quando você coloca isso para sua mente, que ela é sempre uma verdade, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, imagina que eu estou vendo um copo, né? Uma área do meu cérebro foi acionada. Se eu fechar os olhos e imaginar esse copo, é a mesma área. Então, a imaginação e a realidade para o cérebro são a mesma coisa. Então, quando a gente fala de mente também, para a mente é sempre uma verdade. Então, quando você começa a se imaginar, de fato, um vencedor, né? E isso vai para várias coisas, relacionamento, dinheiro, carreira e por aí vai, então você começa a se comportar como aquilo fosse uma verdade. Tá? E aí, claro que para chegar até algum lugar, você tem etapas ali, né, para isso acontecer. Né? Então, uma pessoa que às vezes ela quer perder 50 quilos, ela fala, nossa, mas é muito difícil. É uma coisa, né, mas ela tem que já se imaginar daquele jeito, o corpo que ela quer, o dia lá, né, de repente o casamento, entrando naquele vestido, seja como for, e depois vai ficando mais fácil para ela conseguir fazer essas etapas, entendeu? Com planejamento. Só que se ela não acredita nisso, ela não vislumbra isso também, fica muito mais difícil. Porque aí você começa a se boicotar, porque a gente tem a tendência da zona de conforto, porque é confortável, sim, obviamente. E para a mudança, ela gera dor muitas vezes. Né? Então, para perder peso vai gerar dor, para ganhar mais dinheiro vai ter que fazer mais investimento, em conhecimento, em gastar tempo, né? Tempo útil, por exemplo, e por aí vai. Então a gente tem, sem perceber, várias crenças que limitam a gente, por isso que chama de crença limitante, em relação a dinheiro, a relacionamento, por exemplo. Então, um exemplo bem legal que eu gosto de falar, vamos só dar um exemplo para dinheiro. Pessoas que ganharam grandes fortunas, existem essa pesquisa, né, em lugares do mundo, mas tem uma que é bem interessante nos Estados Unidos, que é valores inesperados recebidos.
né? Pessoas que ganharam grandes fortunas, um terço já chega a perder no primeiro ano. Então a gente vê aí pessoas que ganharam Big Brother, loteria, é só colocar no YouTube. A maioria perde, entendeu? Porque simplesmente a gente vai entrando no mindset de dinheiro, que dinheiro é a causa de todos os males, quem tem muito dinheiro é porque fez alguma coisa errada, né? Talvez uma frase muito emblemática que as pessoas, né, ficam... É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Sim. ela interpreta de uma forma que talvez não seja essa forma que foi, né? A ideia foi passada. Então, um outro exemplo, de cada 8 vilões nas novelas, 7 são ricos. Então, a gente tem uma outra coisa que dentro da nossa mente é de autopreservação física e moral. Então, se para você é muito importante, se uma pessoa boa, você fala para dinheiro, a pessoa ganha e perde. Quanta gente ganha muito dinheiro, mas perde muito dinheiro, né? E por aí vai. Então, quando você começa a mudar isso, fica mais fácil para mudar a nossa mente para criar, para fazer coisas, para sair do status quo, né? Então a gente tem várias formas de mudar a nossa mente, né? Se enxergando, por aí vai. E aí depois também, claro, vai ter que agir. Não adianta só ficar imaginando, meditando, nossa, fazendo e sem nenhuma ação, né? A ação é muito importante, né? Mas tudo começa na nossa mente. As decisões, inclusive, elas são muito mais inconscientes do que conscientes, né? Quando a gente decide tomar um copo d'água, eu já tomei essa decisão menos de meio segundo antes, entendeu? Então, o racional aqui, nosso córtex pré-frontal, ele é muito recente até. E o nosso inconsciente é muito mais antigo. Por isso que a gente é muito mais inconsciente, né? E a gente tem nosso ego aí que fica, não, mas eu tenho controle de tudo, não sei o quê. E não é bem assim. É isso aí. E tem uma coisa interessante também com relação à mentalidade que eu acho fundamental, que é entender aquela ideia de mentalidade, de mindset de crescimento e mindset fixo, né? Porque a gente tem que parar para pensar, estava conversando sobre isso esses dias com a minha namorada, como que nós somos privilegiados hoje, porque a gente tem, como eu falei agora há pouco, a gente tem informação de toda a humanidade praticamente ao alcance de um clique e em poucos segundos. Então se a gente voltar 20, 30 anos, não precisa nem voltar muito, as pessoas tinham que ir para a biblioteca e torcer para ter um livro lá, torcer para conseguir a informação. E é incrível como que em pouco tempo foi uma mudança absurda. Então a gente é muito privilegiado hoje de ter acesso, né? Então, se a pessoa quiser aprender hipnose hoje, e o básico, o intermediário, no YouTube e em livros, ela consegue. Lógico que a prática é fundamental, mas a gente tem a teoria para praticamente qualquer coisa que a gente quiser aprender. Inclusive para o marketing, inclusive para negócio na internet. Então a grande questão está, você acredita que você consegue e que você vai dominar os conteúdos? Porque falta de conteúdo não é um problema, né? Não é mais a falta de acesso. A questão é a seguinte, você vai ter a disciplina, vai ter a consistência para estudar todo dia, porque se você clicou lá no YouTube, digita qualquer termo, vai aparecer 1000 vídeos para você ver. Então, acho que a mentalidade de crescimento e de encarar como um desafio, encarar como um degrau, um próximo nível, e não como um muro, né, como uma barreira, é muito importante. E eu vejo isso em mim, porque a cada hora que você surgiu uma rede social nova, o TikTok agora, tem que começar no TikTok, tal, e aí é um mundo novo. Então, tudo que você sabia, às vezes a pessoa edificou todo o negócio dela lá no Facebook, e daqui 2 anos o Facebook morre. Então, tem que estar muito preparado, assim, muito com a cabeça aberta e aceitando a evolução das coisas, né? Porque muda tudo muito rápido. Antes as coisas permaneciam mais e hoje a evolução, a mudança é muito rápida e tem que estar preparado para aprender sempre, para ser autodidata, né? Eu acho que isso é o que eu tinha para falar de principal sobre a questão da mentalidade. É isso mesmo, a inovação ela vai sempre acontecer cada vez mais rápido. O Instagram ele vai acabar, isso aí, tranquilo, algum dia ele vai acabar, assim como acabou o Orkut, né, o Messenger, por aí vai, né? E mesmo o Instagram, ele vem mudando muito rápido os algoritmos dele, né? Ele vem a entrega orgânica. Então a gente tem que se adaptar também. Antes podia ter automação, hoje não pode, N coisa aí, né? Então tudo tá rápido. O TikTok agora é a bola da vez, daqui a pouco vai ser outra coisa, e você tem que estar aí com a mente aberta para aprender, né? Não adianta ficar no status quo, senão você vai ficar para trás. É isso aí. Ian, valeu, bom demais. Pessoal, perguntas, se alguém tiver, compartilha com a gente e eu vou abrir o Ian falar o que você tiver para começar, assim, sobre a questão que a gente tinha prometido, especificamente sobre o Instagram, sobre algumas sacadas aí para melhorar
o número de seguidores, o engajamento, né? O que você tem para dizer? Eu vou dar algumas dicas para complementar também. Enquanto isso, quem tiver pergunta pode fazer. Olha só, o Instagram é um pontinho das mídias sociais que estão dentro da internet. Então, as pessoas hoje, o Instagram é a bola da vez, né? O Facebook ainda é o maior número de usuários, né? No Brasil, mais ou menos 130 milhões aí tem Facebook e 70 milhões aí Instagram. Tá? Mas o Instagram hoje é a bola da vez, né? Então, como ele tem mudado ao longo do tempo aí, existem algumas formas de você conseguir crescimento orgânico no Instagram. Então, a gente vai dar 4 dicas aí para o crescimento. Então, uma dica hoje é muito falando de parcerias, né? Então, desde influenciadores, uma pessoa que tem um perfil grande. Então, se você produz algum tipo de comida, muitas vezes é uma parceria legal com uma nutricionista, né? Alguém que você vai servir alguma coisa lá e a pessoa vai gostar, sabe? Ela vai divulgar você. Ou também tem os blogueiros mesmo, por aí vai, né? Então, essas parcerias com os influenciadores é muito legal. Isso tem funcionado bastante, tem crescido cada vez mais. Tá? Essa é uma primeira dica. Uma outra dica também é você comentar em perfis grandes, em pessoas que têm muitos seguidores, comentários relevantes e principalmente se for no mesmo dia da postagem. Então a pessoa comentou lá sobre uma coisa, sobre, por exemplo, agora o racismo. Então você faz um comentário, poxa, não sei o que, tal, né? Faz um comentário relevante, não é só palminha, isso ninguém vai, né? De repente até o próprio dono do perfil falou, nossa, concordo, ele cita você, né? Então ali, quando isso acontece, você já vem uma enxurrada de seguidores. Quem que é esse cara? Ele vai ver o teu conteúdo, por isso que tem que ter um Instagram legal, com conteúdo, por aí vai. Então, essa é a segunda dica, também comentar em publicações de pessoas que são relevantes aí, ou até no seu meio, né? Se você vende comida, nutricionista, pessoas que estão aí, né, no mundo, né, de receita e por aí vai, né, programas de televisão de receita e por aí vai, né, essa é a segunda dica. Uma outra dica também, para aumentar o número de seguidores, são sorteios, né, aqueles que você às vezes vê aí, cite 2 ou 3 pessoas, sorteio daqui uma semana, então isso vai fazendo também pessoas entrando no seu perfil, né, então esse é o primeiro pilar, né, que é a atração. Então as pessoas vão ver o seu perfil. Depois, quem se interessar no seu perfil, ela vai ter o relacionamento para um dia virar conversão. Então também sorteio é uma coisa legal que faz dar resultado. Principalmente, se você vende chocolate, na época da Páscoa vai sortear uma cesta, né? Se você... Qualquer coisa, uma sessão de coach, por aí vai. Né? Então, assim, você, com sorteios, você também faz pessoas de forma orgânica chegarem até você, tá? E também a quarta dica também é citar em alguma coisa que você está fazendo alguém importante nos seus stories, mas isso também é um cartucho que não é para ficar gastando do nada, né? Então, tem que ser um stories legal, tem que ser uma coisa relevante, então você citar alguém importante, de repente a pessoa vai e vai te citar no dele. E aí vai muita gente começar a te seguir também, né? Então, essa é uma dica também de forma orgânica, sem gastar nada, só com um pouquinho de paciência e de criatividade também você consegue aumentar um pouco cada vez mais, né? Escalar o seu Instagram. Muito bom. Tudo isso aí é legal que, assim, essa é a forma de chamar a atenção da pessoa, são formas de fazer a pessoa parar e olhar, né, para o seu conteúdo, olhar para o seu perfil. E aí entra a hora de produzir conteúdo relevante, porque o que acontece hoje que eu vejo, né? E eu já caí nesse erro até. Você ficar com frase motivacional no seu Instagram não vai, principalmente para ganhar clientes, não vai virar. Porque elas dão muito like e enganam por isso. A gente cai nas métricas da vaidade, né? E como disse o João Pedro esses dias, que é um cara que eu sempre recomendo para quem quer crescer no Instagram, fala, meu like não paga a conta. Então, cuidado. Porque, deu tantos likes, tantas pessoas estão seguindo, mas e aí? E os fechamentos? E quem que está te procurando? E para chegar nessa etapa, eu acho que é só aquele conteúdo que faz a pessoa parar o que ela está fazendo e falar, nossa, isso aqui saiu do padrão, saiu daquela mediocridade do feed, daqueles conteúdos de 2, 3 linhas. O cara tirou tempo, estudou para montar isso aqui, para fazer esse vídeo, para fazer essa live, ou para escrever esse post aqui. Então a grande questão, hoje e sempre vai ser, né, é a qualidade de conteúdo, a qualidade que você tem para resolver o problema. E aí se a pessoa veio para você por alguma dessas estratégias, alguma estratégia de atração, e ela parou e viu que o que você faz é bom, ela vai virar um seguidor, e aí com certeza, continuando isso, né, com consistência, ela vai se tornar um fã e vai comprar, e enfim, a coisa vai fluir.
Então é muito importante tomar cuidado com essas métricas da vaidade, principalmente no Instagram, que meio que é a rede social da vaidade. E tem assim, tem se profissionalizado, né? Tem mudado com o tempo, mas muito cuidado, né? Pronto, do Felipe, grande doutor Felipe, cara, funciona. Eu te recomendo, um cara que é muito bom nisso é o Viver de Blog, lá, o Henrique Carvalho, ele escreve altos textos por aqui. E se você parar para ver, você vai ver, os textos do cara, você fala, meu, não tem nada ali que ele fez por fazer. O cara parece que ele senta e cada conteúdo dele é uma pancada. Então funciona. E paralelamente, eu diria, né, tem o seu blog. Aí você joga para lá também, porque não vai ficar tão perecível. Porque aqui no Instagram as coisas são perecíveis, então você pode até conseguir um feedback legal, mas 3 dias depois, sumiu. Concorda, Ian? Mais alguma coisa? Super rápido. Hoje em dia é super rápido, assim, fast food, né, a pessoa já foi, já te esqueceu, então você tem que ter consistência, né, também. Sempre postando coisas relevantes, que a pessoa vai te ver de novo, e assim vai. E eu gosto muito, só para, assim, que tem a ver com isso, por isso que eu gosto muito do YouTube e dos blogs, porque você vai trabalhar com SEO, que a gente chama hoje, né, e às vezes, dependendo do que você escreveu, daqui a um ano a pessoa procura, vamos supor no seu tema, artigo tal da Constituição. Daqui a um ano o cara procurou no YouTube e aparece para ele. Então eu gosto desse outro lado também, desses conteúdos que vão ficar lá e com o tempo, se mais pessoas acessarem, mais gente vai receber e é o contraponto aí do que a gente vê no Instagram. O Instagram entrega para muita gente, mas dura pouco. Isso mesmo. Pessoal, então é isso. Aqui já mais uma pergunta. A gente vai já caminhar para o encerramento. Vou deixar aqui um gancho. Se Ian quiser fazer uma próxima aí nas próximas semanas, a gente pode falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre algum outro tema que a gente tem em comum. E foi bom demais esse papo aqui. Foi além das expectativas. Fiquei muito, muito feliz aí, né, com o convite do Rafa aí. Porque se as pessoas quiserem, a gente pode, né, manda aí pra gente, direct, qualquer coisa assim. E a gente bola também um outro tema, né? A gente está sempre à disposição. Falar a gente gosta bastante, né? A gente ouve bastante também, né? Mas também a gente gosta de falar. Foi um super prazer aí, Rafa. Obrigado aí para todo mundo que esteve aqui com a gente, né? E vamos estar sempre junto aí para mudar a gente, mudar esse mundo aí também. É isso aí. Obrigado, pessoal. Boa noite para quem ficou até o final. A live vai ficar por aqui 24 horas. Eu vou tentar jogar ela lá no meu canal do YouTube também, se o Instagram me deixar salvar. E é isso. Boa noite para todo mundo aí. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.